Olá, muito boa noite, ou muito bom dia, ou muito boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo. É com muito prazer que a gente recomeça a segunda temporada do Glasgow 15. Agora estamos com um novo estúdio, com um novo local de gravação. Né? Com os nossos amigos Jean e Jean, que estão aqui nos bastidores. Jeanzinho. Né? Tudo bom, meu amigo? Tava com saudade de você aqui no podcast. Saudade dobrada, é verdade. É verdade. A gente está aqui de volta, mais uma vez, para deixar todo mundo plenamente orientado. Glasgow 15, nada de Glasgow 3. Não. Glasgow 15 para cima. E temos uma novidade. Nosso patrocinador Tulipa está com uma promoção. Está com uma novidade, aí. Sabia? Está com um cupom. Você que chega lá na Tulipa e oferece o cupom e diz que o cupom é Glasgow 15, você vai receber 10% de desconto na sua compra das cervejas distribuídas pela Cervejaria Tulipa. Que maravilha. Distribuidora de cervejas Tulipa, aliás. Que maravilha. Então, Glasgow 15. Você recebe 10%. Não confunda. Glasgow 15, você vai receber 10%. Nosso amigo Luiz Fernando, depois ele vai chegar nos 15%. Mas por enquanto ele deixou em 10%, que já é um caminho melhor do que ele oferece normalmente aos usuários que lá procuram. Então, você que está assistindo nosso podcast, se ligue, vá, visite na Afonso Pena, ali, a Tulipa Distribuidora de Cervejas, com o nosso amigo Luiz, né? Luiz Fernando, o Bob, o famoso Bob da Ridinha, soube hoje. E ele com o cupom Glasgow 15, você consegue um desconto substancial. Fora Show isso, de bola. Queremos agradecer ao nosso patrocinador também, nosso apoiador, né? Nosso querido laboratório Alexander Fleming, né? Que também tem uma parceria muito forte com a gente. A gente sempre foi o meu laboratório desde criança, né? E a gente recomenda porque realmente usa desde sempre, né? Sempre fui cliente deles desde sempre. Gustavo e Dodora cuidam da gente aqui desde pequeno. Pois é. Ali então, são pessoas altamente... São pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Né? Agora você falou a palavra certa. Pois é. E ele e o Dr. Kleber fazem um serviço Kleber, na pessoa fantástico. Então, eles têm duas unidades. A Matriz, que fica ali na Campos Sales, número 694, no Tirol. E a filial, que fica na Miguel Castro, número 1095, em Lagoa Nova. Então, realmente, é um excelente serviço que a gente recomenda e agradece demais o apoio. Meu amigo Sidney, a gente passou um tempo, né, sem gravar, sem estar aqui no nosso podcast. Algumas coisas aconteceram. É verdade, muitas coisas aconteceram. Eu percebi, Renato, não sei se aconteceu com você, mas muita gente chegou perguntando: rapaz, cadê o podcast? Eu tô com saudade, vai voltar, eu tô querendo assistir. Isso é muito bom, né? Aconteceu comigo também, porque mostra que a gente está fazendo um trabalho de orientação, né? Mesmo que seja de formiguinha, exatamente. A gente vai... Fica lá no YouTube, né? Então, assim, daqui a 10 anos ainda vai ter gente pegando essas informações, né? Então, isso a gente fica muito grato com isso e saber que a gente está tendo esse retorno da nossa audiência. E aí, nesse tempo que a gente ficou, né, entre uma temporada e outra, algumas coisas aconteceram. Segunda temporada, ó. A segunda temporada. Isso é quase um Netflix aí. Exatamente. Assim... que eu penso que é importantíssimo a posição do Conselho, né, Regional, do Conselho Federal, né, com relação àquele caso do médico, né, do anestesista. Que absurdo, né? É absurdo, né, bicho? Aquele Giovanni Quintela, né? Aquele cara não é um médico, é um monstro, né? Ali é um negócio... a gente não consegue nem até hoje ele não conseguiu um advogado, né? Também... Pra você ver, né? Porque advogado... A gente sabe que advogado, ele está ali, às vezes, para reduzir a pena. Ele sabe até que o cara é culpado. Ele vê, ele tem provas e tudo, mas ele está ali para tentar amenizar a vida da pessoa, do culpado, do réu, do cliente dele, na verdade, que ele não vai chamar de réu. Mas, de qualquer forma, está difícil até isso, né, para ele. Imagine como é a situação. A situação ali... ímpar. Só um esclarecimento para a classe médica, né? Porque, assim, para quem tem curiosidade de como funciona um processo ético, né? Ele não foi cassado, tá? Ele teve... Ainda. Ele está em trâmite, porque... Continue. Ele teve o CRM dele suspenso, né? E aí ele vai passar por um processo ético e provavelmente, muito provavelmente, ele vai ser casado, né? É verdade. 99,999%. Por que você não diz 100%, Renato? Porque esse processo nunca é 100%. A gente não pode dar certeza de nada, né? Não pode.
né? Então, realmente foi um caso muito grave que a gente percebe todo dia, né? Notícias de médicos. Hoje em dia, a filmagem, né, favorece muito isso. Nessa semana teve um caso de um médico que reclamou com a paciente porque ele teve que acordar para atender no plantão. Você viu esse caso? Não vi. Isso aí eu já vi em outras ocasiões. Eu acho que foi de Mossoró. A notícia se repete. Ele dizendo, você me acordou só por causa disso, só por causa de uma febre e de uma dor de cabeça, um negócio assim. Viesse de manhã. Esse veio 3 horas da manhã por causa disso. Sabe o que é isso? Acontece muito nos plantões de que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, começa a aparecer aquelas pessoas que já são até clientes, conhecedores e todo mundo já conhece aquela pessoa. Num domingo, acontece demais. Para pegar o atestado para na segunda-feira não ir trabalhar. Aí o cara tá ali e passou o dia na labuta, corre, funcionando, vendo coisa. Aí quando tem uma hora de descanso, mas o plantão é para ficar acordado. Não, peraí. O paciente tomou uma no domingo. Se ficar acordado o tempo todo também, sem nenhum momento de relaxamento, o cara não descansa. E você não quer um médico que esteja ali 12, 24, 48 horas de plantão sem ter uma pausa de pelo menos 1 ou 2 horas, 15 minutos, assim, a cada 2 horas. Porque você não consegue, o cara é humanamente impossível. Você ficar lidando com esse sofrimento mental o tempo todo. Mas realmente... Isso acontece sempre. Esse tipo de notícia mina muito a credibilidade da classe médica, né? Isso tem sido o maior motivo de judicialização hoje em dia, eu penso. Porque o cidadão hoje, quando ele processa, ele já processa no subconsciente dele todas essas notícias negativas. Né? Meu pai é anestesista, meu avô, por parte de mãe, é anestesista. Aí o médico monstro é um anestesista. Aí pronto. A classe anestesista agora é a vilã do momento. Né? Não é assim, né? Pois é. Então, assim, meu pai é um dos grandes anestesistas que eu conheço. Não é porque só meu pai, não, mas eu já vi papai atuando, eu sei como é. Quando eu sofri meu acidente de bicicleta, que eu quebrei o braço, pulso, clavícula, tudo mais, que eu tive que ir para fazer uma cirurgia no braço e no ombro. Sim, Frankenstein. Foi. O anestesista, ele era um anjo. Sabe quando você está morrendo e um anjo vai cuidar de você? Pronto, era o meu anestesista. Ele tinha uma capacidade de ser atencioso, de lhe tranquilizar, entendeu? De um jeito que eu disse, nossa, eu estou bem, eu estou tranquilo. Eu acordei bem depois da cirurgia. Tá vendo? Entendeu? Então, realmente, esse tipo de notícia, que é um caso grotesco, né? Mancha uma classe médica inteira, né? Isso é um ditado bíblico, né? O justo paga pelo pecador, né? É verdade. Você vê, acontece uma coisa com um padre na determinada igreja, aí todos os padres agora são assim. Não é assim, minha gente. Acontece um negócio com o Uber, com o motorista disso, daquilo, ou com o juiz, acontece muito com a magistratura também. Um escândalo. Não. Então, não é por aí. Temos juízes muito sérios, muito competentes. Não, na verdade, graças a Deus, eu acho que os incompetentes, os não sérios, os imorais, os ilegais são a exceção. São a minoria, digamos assim. Não vou dizer exceção, mas é uma minoria. Ainda bem em tudo. Todo canto tem. Agora, você falando aí do problema do médico que estava dormindo. Aí você diz, a judicialização é imensa em cima disso, né? Olha, uma vez eu fui fazer uma defesa... Não, só assim. Tá, sim, sem interromper, vai lá. A judicialização é imensa. Aí você diz, mas a condenação não é. A condenação é rara. Porque a gente vai analisar, lá no Conselho de Medicina... Quando o médico é bem defendido, né? Sim, mas a gente vai analisar também as outras... O que levou, a parametrização que levou toda aquela queixa, aquela denúncia. E o que é? Às vezes é um médico que está no interior, sozinho, só ele. E se não fosse ele, mais gente ia morrer. Então a gente às vezes até diz, rapaz, tem até já tive uma absolvição de um caso desse. Então a gente tem até dó de uma situação dessa, de um médico desse. Então, aí você tem... Vamos ver toda o território, toda a divisão que está ali, tudo que está envolvendo aquele diagrama daquela situação. Não é só, ele estava dormindo. Muito fácil. Aí o cara chegar filmando e dizer, peguei o médico dormindo aqui, escorado, e não quer me atender, então porque disse que era só uma febre. Rapaz, febre em pronto-socorro.
também não vou dizer 100% não, mas é 90%. Então, febre é escala azul. Febre É escala azul de urgência, ou seja, a pessoa que está com febre vai ficar 4 horas esperando porque não é urgente. Não é em vermelho, não é um código desse. Então, é o tipo da coisa. A maioria é o que chega mesmo no hospital. E muita gente não tem tempo de ir no médico durante o dia, de ir ao médico, né, para uma consulta normal, e procura a urgência de noite, porque é a hora que deu. Não precisa ser de madrugada, né? Não precisa ser de 3 horas da manhã também, não. Vamos lá, vai. Pois é. Volta aí para o anestesista. Não, então, assim, esses casos escabrosos, assim, e às vezes os não escabrosos também, né? Você falou que o CRM julga muitas vezes a favor do médico, aí as pessoas fazem, porque o CRM é corporativista. Não, a questão não é essa. A questão é que o CRM consegue entender a realidade do médico. Isso. E aí, muitas vezes, facilita a defesa. É verdade, mas também, se o médico estiver errado, a condenação é mais certa. Sem dúvida. Porque o CRM vai entender que ele estava errado. Né? E a gente já viu condenações nesse sentido. Né? Então não é tão assim, oba-oba como as pessoas pensam, não. Né? Agora, esse caso do médico, ele reacendeu uma discussão muito antiga, que é a questão do acompanhante. Né? Nesse caso do médico Giovanni Quintela, do monstro Giovanni Quintela, né? Do médico, né? Porque ele não é um médico. Do Giovanni Quintela, a parturiente que estava lá na hora, segundo as pessoas da equipe lá, disseram que provavelmente ele fez isso com outras mulheres, né? Outras mulheres também foram sedadas de forma excessiva, né? Disseram que ele tinha esse comportamento recorrente e, naquele dia, o marido, né, da parturiente estava lá. Só que o bebê tinha acabado de nascer e ele acompanhou o bebê para o berçário. Foi assim? Foi assim. Tinha acompanhado esse tipo de situação. E aí essa discussão sobre o acompanhante reacendeu, né? De vez em quando essa discussão se retoma, porque é uma lei de 2005. 11.108, né? A lei do acompanhamento. E essa lei, ela alterou a lei 8080, que é a lei do SUS, artigo 19, para prever justamente o direito da parturiente de ter um acompanhamento constante antes, durante e depois do parto. Nós temos resoluções do Ministério da Saúde recentes dizendo que, mesmo em caso de Covid, a parturiente tem direito, mesmo em caso de contaminação por Covid. Essa resolução, acho que é de 2020, foi na época da Covid mesmo. É uma nota técnica, número 9 de 2020. Nota técnica. Do Ministério da Saúde. Obrigado. A CESAP também tem uma recomendação recente com relação a isso. A Organização Mundial de Saúde também, a gente está falando de recomendação Covid. Sim. Né? Então, assim, e temos essa lei federal. Aí, essa nota técnica diz que o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco de Covid, ele pode sim ser acompanhar. Mas a parturiente pode estar contaminada. Sim, não tem como. A parturiente não vai deixar de ser atendida. Nenhum paciente vai deixar de atender. Porque o direito não é só dela, o direito é dele também. Dele quem? Do acompanhante. De quê? De acompanhar a parturiente. Não precisa ser ele. Se ele tiver sintomático, aí foge da alçada dele e ele deveria está falando da nota técnica. Outro acompanhante. A OMS entende que não. Estou falando desse caso da nota técnica para o Covid. Você puxou o assunto do Covid. Então, no caso do Covid, o acompanhante, desde que é sintomático e fora dos grupos de risco de Covid, ele deve ser permitido. E essa nota técnica deve ser permitido. Prevê que o acompanhante ele tem direito, vou repetir, antes do parto, durante o parto e depois do parto por 10 dias, ininterruptamente. Né? Aí, quando a TV Tropical e a TV Cabugi me procuraram para fazer entrevista sobre isso, eu liguei para Sidney, porque eu disse, Sidney, você pode falar em nome do CRM com relação a isso. Né? E aí, a gente tem uma discussão, porque existe esse direito, mas existe a dificuldade de aplicabilidade do direito. Lógico, e existe uma série de nuances, por exemplo. Eu até notei aqui um tipo de coisa que devia ser citado. A orientação, por exemplo, o acompanhante tem que ter uma orientação adequada
para tanto estar no local do centro cirúrgico, vamos pensar assim, que geralmente é centro cirúrgico ou sala de parto, e circular. Então, tanto ele estar lá e circular, ele tem que ter uma orientação minimamente adequada. Por quê? Ele pode contaminar o canto cirúrgico, ele pode desligar fios, ele pode tropeçar em fios, em fiação, em eletrocautério, pisar em materiais, confundir um lixo, jogar algum lenço, alguma gaze naquela gaze, no e aquela gaze de contagem. E no rampa de contagem das gases ser mais uma e agora, ou menos uma. Então, outra coisa que ele não pode fazer é desconcentrar a equipe médica. Então, não pode haver desconcentração da equipe médica. Com o quê? Tirando fotos, ligando flash, atendendo celular. Falando direto. Ai, meu Deus, me vai nascer, meu Deus. Questionamentos não pertinentes. Doutor, e agora? Vai fechar agora? E aí, esse sangue? Ai, meu Deus do céu, ele vai tomar sangue? Ai, ela é A positivo. Não. Então, quer dizer, tem que ter uma orientação adequada porque tem que fazer. Isso não acontece na prática. Não acontece. E fora isso, passar mal por fraqueza, glicemia porque não pode ver sangue. Desmaiar. Acontece muito. Quantas vezes aconteceu de o pai assistir o parto do filho, que vai nascer lá com a mãe, e o pai que passa mal. E lá vai, metade da equipe médica vai se concentrar em acudir o pai que está ali desmaiado e pode... Não, então tem que ter um mínimo de orientação nesse tipo de coisa. Vestir-se adequadamente. Tem acompanhantes que são verdadeiros, agora com esse negócio da câmera, da filmagem, são verdadeiras blogueiras. Aí, então, essa vestimenta inadequada acaba desconcentrando também. Vamos lá, de decote, saia. Lógico que botam uma roupa, mas na hora da filmagem, da foto, não querem saber muito disso, não. O acompanhante já estava bebendo antes de ter o pai. Já comemorando lá fora e entra. Então, e não precisa ser o pai, não precisa ser o parente. Pode ser tudo isso, um parente direto. Pode ser qualquer pessoa. Mas pode ser quem a parturiente ou quem o pode paciente ser a companheira indicar. dela, pode ser o irmão, a mãe, pode ser quem ela quiser. Quem indicar, eu quero que seja fulano e tal aqui. Então, ele pode ser. Desde que seja bem orientado, não tem esse problema de fraqueza. A maioria das vezes, né, em grande parte, digamos assim, ou é o pai, no caso da parturiente, ou é alguém da família que é médico ou estudante de medicina, para não ter aquele problema de passar mal, porque acontece com frequência. É o ideal. Exatamente. Aí, uma das coisas que a gente vê muito nas maternidades, um dos argumentos, e aí eu até nessas entrevistas falei em nome da OAB, né? Falei, porque como eu sou presidente da Comissão de Saúde da OAB, quando a questão é de saúde, eu falo em nome da OAB. Inclusive, eu perguntei para o presidente da OAB, né? Presidente Aldo, a gente vai tomar esse posicionamento, né? Que é o seguinte, as maternidades, elas estão reiteradamente descumprindo essa lei, né? Sob os mais diversos argumentos, como vários desses que você acabou de pontuar, que são muito válidos, né? E também a questão da estrutura física, né? A estrutura de construção, porque a sala de parto muitas vezes não tem privacidade, né? Então você vai ter ali 6 parturientes ali, né? Numa posição em que, ginecológica, né? Ginecológica. E aí vai ter 6 acompanhantes do lado ali, né? Então é uma situação complicada. E aí a gente vê Mas a sala de parto é isolada, não tem 6 não, assim. Não acontece enfim, eles relegam isso, né? Que os acompanhantes podem causar esse tipo de problema. Sim, na verdade por conta do local de acesso. Do local. Até sair do corredor, quarto corredor, sala de parto, pós-parto, aí tem tudo aquilo, né? Então realmente engloba assim, mas não na sala de parto fica 6 pessoas. 3. Mas aí tem a questão a lei tem 17 anos, né? São 17 anos que as maternidades tiveram. E só teve a nota técnica agora por conta do Covid, né? Exatamente. Que também foi uma coisa muito limitada. Mas a aplicação da lei já poderia ter acontecido, né? Então, sim, realmente, isso... A gente teve uma defesa médica uns 5 anos atrás, de um médico no interior, que ele estava fazendo vários partos ao mesmo tempo, teve confusão com acompanhante, teve falta de... Ele estava sozinho na unidade, aí nasceu um bebê, meia-noite, ele já estava de plantão há 24 horas, e o bebê aspirou mecônio, não tinha nem ambu infantil, não tinha nem como fazer primeiros socorros, ele ficou tentando fazer.
Aí nasceu mandaram outro para na sala de Natal, aula. morreu. Não, mas isso acontecia, né? Então, assim, ele tinha que voltar. A mãe estava tendo parto, não estava conseguindo, ele tinha que sair para atender outra pessoa, enfim. E o Aí ele teve que assistir o bebê também, estava dando uma de e o bebê neonatologista. morreu. Quer dizer, então é nessa situação Mandou, não que a gente conseguiu. acabou de falar de estrutura aqui. Ele não conseguiu regular. Aí, quando mandaram para Natal, para a maternidade aqui, aí o bebê terminou falecendo, enfim. E ele foi processado no CRM, eu fiz a defesa dele, ele foi inocentado. E na época, acho que foi o doutor Guaraci, que disse, é um absurdo, né, que um médico tem que se submeter a esse tipo de falta de estrutura, né? O Código de Ética prevê que você pode se recusar a trabalhar quando você não tem estrutura, mas você vai deixar de atender, né? Então, realmente, essa é uma situação muito complicada. Quando aconteceu isso nesse dia, por conta de alguma situação ímpar, que 2 partos aconteceram, então um aspirou mecônio, teve esse problema. E os outros 1.500 que ele salvou, que deu tudo ok, que ninguém diz nada. O problema também, aí ninguém vê isso. Aí, o médico agora vai ser processado. Um médico com 40 anos de medicina. Então, eu estou falando assim porque por causa de um. É verdade. Uma vida não volta mais, a gente sabe disso. Mas a falta de estrutura que a própria maternidade do interior deixa a desejar é muito sacrificante para o médico. E ele funcionou sempre bem direitinho ali. Um parto ou 2, eu dou conta. Aí faltou o pediatra, o neonatologista, aí lá vai. Ele vai ficar aspirando a criança e massageando. E cadê o neonatologista? Aí não tem, porque o hospital o plantão estava furado a escala. Lá vai. Aí no final das contas, não é culpa só do médico. Aí, por isso que ele não é condenado. Vai ser o diretor técnico, vai ser o hospital, vai ser o CESAP, enfim. Não, mas assim... Alguma coisa vai ser responsabilizada. Entra nessa discussão também, eu me lembrei agora, da questão do parto humanizado, né? As associações, né, de parturientes mais defensoras do acompanhante são as associações de parto humanizado, que defendem o parto humanizado. Mas aí também tem os radicalismos, né? A gente teve aquele caso do Dr. Iaperi, né? Eu falo o médico porque ele divulgou nas redes sociais dele e ele queria que fosse divulgado uma mulher que chegou numa sala de parto, numa maternidade do PAP, acho que foi na época, acho que foi no PAP. Ela chegou lá dizendo que queria ter o parto pelada, de 4, e que queria comer a placenta depois. Né? E não queria anestesista. Ela queria ter um parto completamente natural, digamos assim. Por que ela foi, né, para o hospital, né? Devia ter ficado... Porque ela já vinha da Promata e a Promata já tinha dito que não ia fazer o parto desse jeito. Não, e então, que lá... mas para que ela procurou um hospital, né? Se ela queria porque disseram que o Dr. Iaperi fazia parto humanizado. Aí ela foi para lá. Mas isso não é humanizado, né? Está mais parecido para animalizado. Exatamente. Entendeu minha mente agora? Animalizado. Aí o que aconteceu? Quando ela chegou lá, ela começou a dar escândalo, né? E foi um constrangimento gigantesco. E aí ele escreveu isso. A gente ligou para ele, doutor Iaperi, tira esse texto. A gente, não vou tirar não, porque eu não vou aguentar mais. Ele já perto de se aposentar, e depois ele até parou de atuar, né? E aqui vai o abraço da gente para o doutor Iaperi. Um abraço, uma sumidade. Grande professor, né? Formou muitos médicos aqui, além de médicos, formou muitos ginecologistas e obstetras de renome aqui, graças ao doutor Iaperi. Araújo. E aquela simpatia dele, aquela verve dele. Uma figura. Figura. E aí o deputado Jean Willis, soube dessa história? Não, pelo amor de Deus. Ele pegou esse caso e levou para a Organização Mundial de Saúde. Entendeu? Então, assim, isso foi um alvoroço tão grande, né? Que gera... Aí é o que eu digo. Aí a classe médica se une para esse tipo de arbitrariedade, né? Contra esse tipo de arbitrariedade. Gera um conflito muito grande. A gente precisa achar o meio termo para poder fazer com que a coisa funcione. E aí a gente vê também um outro parêntese, que é uma proibição de que médico não deve passar ensinamento médico para não médicos. Existe isso, uma regulamentação para isso. E o que estava acontecendo é que muitos obstetras estavam fazendo isso com doulas.
E aí gerou muita autonomia de doulas e esse parto humanizado e tudo mais, mas que é completamente irregular frente aos preceitos da Em Santa Catarina tem um hospital de doula, que é só doula. E ele fica do lado de um hospital de obstetrícia. Quando complica, carrega o menino Aí para é outro fácil. hospital. Aí é fácil. Então, assim, nos Estados Unidos é muito comum hospital sem médico, né? Já está virando uma coisa normal já. Pois é. E aí, assim, uma outra coisa que aconteceu nesse período que a gente não estava gravando foi o desenrolar. A gente falou no nosso último episódio do julgamento Obrigado, amigo. A gente falou no nosso último episódio do julgamento do STJ, né? Que fala da taxatividade mitigada do rol de procedimentos dos planos de saúde. Vai cair alguma coisa nesse sentido, né? Eu vi alguma coisa que ia mudar. É o seguinte... Teve alguma mudança da ANS aí que desdobrou isso? A gente está gravando hoje, numa quinta-feira, 4 de agosto. Teve ontem uma deliberação no Congresso, na Câmara de Deputados, de um projeto de lei que vai fazer com que haja a regulamentação, provavelmente deve ser em cima da Lei 9656, que é a lei que trata dos planos de saúde, para liberar a taxatividade do rol. Ou seja, o rol vai realmente, por lei, ser considerado exemplificativo. Certo. Né? Então, assim, 2 meses atrás, a gente teve o julgamento do STJ, 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses atrás, a gente teve o julgamento do STJ, que dizia que o rol era taxativo. Mas, a gente explicou aqui, a taxatividade é mitigada, ou seja... se a pessoa demonstrar que aquele tratamento ele é realmente necessário, que ele é reconhecido pela classe médica como medicina baseada em evidência, que o tratamento alternativo que tinha no rol não funcionou, enfim, são alguns requisitos, né? Se a gente tiver algum desses requisitos supridos, mesmo não estando no rol, o próprio STJ abriu essa possibilidade. Sim. Mas aí logo depois, e aí foi o que a gente não conversou aqui ainda, a própria ANS liberou a questão do número de sessões, né, para tratamentos multidisciplinares, não existe mais limitação. Era muito comum você precisar de tratamento, por exemplo, psicológico, e o plano só precisar cobrir pela ANS 12 sessões por ano, entendeu? Então, assim, fica uma sessão por mês. Quem está dizendo isso é a ANS. Quem tem que definir isso é o psicólogo, né? Isso caiu, a própria ANS derrubou. E por que ela fez isso? Porque ela quer que o rol seja taxativo. Sim. Então, ela liberando, ela está dizendo, como eu sou boazinha, né? Você não precisa mais brigar comigo, nem judicializar, porque eu estou liberando. E ela fez a mesma coisa com os tipos de tratamento multidisciplinares. Terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, né? Então, e fisioterapeuta. São as 4 coisas que ela liberou. Então, isso causou uma repercussão gigantesca. Gigantesca. E, como o Sidney muito bem lembrou, a gente vai ter agora uma alteração legislativa com relação a isso. O que a gente quer, e eu digo isso como OAB, a gente quer que a ANS se torne uma entidade de mediação para facilitar a vida dos planos de saúde, dos usuários, dos juízes, né? Porque o que a gente está vendo é um excesso de judicialização. E por que a ANS não abre subsidiárias nos estados? Existem em alguns estados. Aqui no Nordeste, que eu me lembre, tem no Maranhão, Ceará e Pernambuco. Mas eu quero... O que falta para abrir aqui? Eu quero que traga para cá, porque... olha aí, doutor Renato quer encampar uma... porque eu já falei, inclusive, com a doutora Valéria Lacerda, que é uma juíza, ela é a presidente do Comitê Estadual de Saúde. Ela aprovou. Falei com o presidente Aldo, que é o presidente da OAB daqui, presidente Aldo Medeiros. Ele também encampou essa ideia. Para que a gente vá para o Tribunal de Justiça e diga, tribunal, bora trazer uma agência para cá. E quem é que faz abrir isso? É o Ministério da Saúde? É executivo, né? Ela é uma agência... subordinada a quem? Ao Poder Executivo. Tá. Então, o tribunal vai agir como um intermediador, né? E aí, a gente conseguindo isso, né?
A gente também pode procurar apoio político, né? A gente vai ter a nossa conversa com Roberta Lacerda, né? Então, vamos ver se a gente consegue também ter esse encaminhamento, porque isso faz com que o usuário vá na ANS e diga: ANS, você não liberou o tratamento? Então, para não ter que entrar com ação judicial, faça com que o plano cubra. Pronto. Então, fica no âmbito administrativo. E a própria ANS vai poder dizer: eu liberei, mas vamos fazer o seguinte, libera aqui esse. No seu caso tem demais. Ela vai poder modular isso. É melhor do que negar tudo. Melhor do que negar tudo, e é melhor do que um juiz que não tem conhecimento técnico médico fazer. Certo. Né? Porque para as causas de saúde suplementar, o judiciário ainda tem muita dificuldade com essa parte técnica, que são os núcleos de apoio técnico do judiciário, NATJUS. O NATJUS funciona muito no SUS, mas na saúde suplementar a gente ainda não tem, né? É essa a razão de chamar muito perito, né? Tem a perícia em todos os sentidos, né? Perícia médica, perícia de engenharia, de eletricidade, enfim. Exatamente. Pois é, então vamos deixar esse gostinho, não quero mais aqui para o próximo, porque a gente tem muita coisa para conversar mais. O que é que você quer explanar mais aí, ou para finalizar essa mensagem de A gente fez um passeio aqui de uma forma geral e nos últimos acontecimentos, mas está sempre chegando mais. E se você precisar de se interessar por algum assunto diferente, deixe seu comentário. Deixe seu comentário, sugira lá na página do Instagram. Você que está vendo aqui esse vídeo do YouTube, não custa nada, compartilhe, mande para alguém, mande um aviãozinho aí, dê o seu gostei, se sim, se não, não dê nada, não fique, exclua, mas pelo menos fique aí, dê o gostei, compartilhe, que isso é importante para a gente. No próximo episódio, a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Rubens de Castro, que é um advogado tributarista da área de saúde, da área de empresa de saúde, e a gente vai ter muitas explicações muito importantes para as empresas médicas terem descontos, né, benefícios tributários maravilhosos, tanto na parte de CSLL e RPJ, como também no ISS, né? Então, acompanhe o próximo episódio, que a gente vai ter uma conversa com ele. Isso. Né? Isso aqui já é um regalo inerente, que tem muita gente que desconhece isso e não se utiliza desse benefício. Não é uma coisa que você está fazendo a mais, não. É uma coisa que você estaria se beneficiando de um propósito, uma isenção, ou uma diminuição do imposto que você como médico já paga, já se submete. E isso é muito importante para a classe médica, que nunca se deu muito bem com o número nesse sentido, né? Nem na graduação, nem na pós. É verdade. É isso, pessoal. Muito obrigado. Né? Acompanhem o nosso próximo episódio. Isso. Se inscreva no nosso canal, como você acabou de falar. Isso. Vamos fazer tudo isso. Agradecer aqui a Alexander Fleming Laboratórios e Tulipa, distribuidora de cervejas artesanais. Muito obrigado. E até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.